todo o trabalho que foi feito pela CPI, porque não interrompe e não joga fora, não joga na lata do lixo toda a construção que nós fizemos. Em relação à conduta do presidente, ele, como uma pessoa que influencia a sociedade pelo cargo que ele ocupa, ele acabou conduzindo a sociedade, a população, principalmente os seus seguidores, a terem uma conduta de alto risco, né? Em saúde pública, a gente trabalha com o conceito de comunicação, tem um conceito de comunicação que é muito importante, que é aquilo que você massifica, a informação que você passa, a legitimidade dessa informação, quem passa essa informação, define o comportamento das pessoas. Então é só lembrar que no Brasil se fazia parto cirúrgico, a cesariana, era 95%, e aí uma campanha com a Malu Mader, que foi natural é parto normal. Normal é parto natural, o natural é o parto normal, ou seja, as pessoas tinham que fazer parto normal, as mulheres tinham que fazer parto normal, porque é o natural. Então aquilo influenciou bastante, porque era uma pessoa que tinha visibilidade, era uma pessoa pública, era um risco, conhecida, que estava em evidência, muita evidência naquela época, e influenciou. Então imagine um presidente que quando o mundo todo dizia que não tinha tratamento para a doença, que ninguém sabia como tratar, que ninguém sabia a forma exata de transmissão e como esse vírus era transmitido e qual a velocidade com que esse vírus se transmitia. Não sabia nada, a coisa que tinha que ser feita era isolar as pessoas para garantir e dar um tempo aos pesquisadores, aos cientistas, para saber se era um vírus, qual a forma de transmissão, qual era a forma de conter essa transmissão, saber a que tipo de medicamentos esse vírus cedia ou não cedia, como tratar a doença provocada pelo vírus, que a Covid é a doença. Tudo isso precisava de um tempo. E nesse período surgiram alguns charlatões no mundo afora, falando sobre uma droga milagrosa que é a cloroquina, a hidroxicloroquina, e a gente sabe que isso foi patrocinado, inclusive, por grandes empresários americanos que não queriam parar suas linhas de produção, aliados do Trump, e que o Bolsonaro foi lá e bebeu dessa fonte e trouxe essa ideia da hidroxicloroquina e da cloroquina para o Brasil. E aí ele cria uma narrativa onde ele diz que é uma gripezinha, o principal conselheiro dele, que era o Osmar Terra, diz que tem que expor as pessoas ao contágio, que quanto mais rápido as pessoas se contaminassem, maior seria a quantidade de pessoas imunizadas naturalmente, e já se sabia a essa época que a letalidade do vírus era de 2% e que ele era altamente contagioso. Então, isso é uma bomba, porque todo mundo pode pegar facilmente e, portanto, numa população de 200 milhões de pessoas, você ter, que eram mais vulneráveis, você tem aí 170, 140 milhões de pessoas muito vulneráveis, que são os que estão numa determinada faixa etária e os que têm comorbidades. Então, isso dá 140 milhões de pessoas, aproximadamente, e a gente teve 700 mil mortes. Então, veja a responsabilidade do Bolsonaro. Então, ele foi criando uma narrativa de exposição das pessoas, de aglomeração, em torno da tese de que a população deveria adquirir naturalmente sua imunidade. A imunidade de rebanho ser adquirida a partir do contágio direto. E isso provocou um dano enorme e um número de mortes enorme. E ele insistindo que as pessoas estariam protegidas se tomasse cloroquina e hidroxicloroquina. Então, ele, ao mesmo tempo que ele praticou o charlatanismo, porque ele não é médico, e ele prescreveu, e ainda teve ministros que disse que recebeu a prescrição do presidente, certo? Fazendo propaganda do medicamento, como sendo este medicamento capaz de aniquilar, ou seja, de matar o vírus e de proteger contra o vírus,
Então, de que porque diminuiria a viremia, porque isso, porque aquilo, ele, na verdade, criou uma sensação de proteção dos seus seguidores, certo? Esses seguidores se expuseram, esses seguidores adoeceram mais e, nesse âmbito, nos seguidores dele, houve mais mortes. Então, o efeito Bolsonaro foi medido por vários institutos de pesquisa, por várias universidades que pesquisaram a frequência com que ocorreu, em que grupos ocorreu mais a doença, tanto quem adoeceu e quem morreu, e a gente vê que os seguidores de Bolsonaro, quem seguiu as orientações de Bolsonaro, morreram mais do que os que não seguiram a orientação de Bolsonaro. Nada foi mais letal do que a fala do presidente e a conduta e a narrativa do presidente, porque ele disse que era para aglomerar, ele disse que a cloroquina protegia, você podia se aglomerar, ele abusou e foi contra medidas adotadas por governadores para organizar o distanciamento social para evitar a transmissão. Ele enfrentou o STF, consolidando essa narrativa e para poder fazer essa narrativa de que tinha que fazer a contaminação. Deixou de contratar vacina em abril de 2020 para receber em dezembro, janeiro de 2020, o primeiro lote de 100 milhões de doses. Ele não topou. A gente só foi ter a compra dessa vacina a partir do momento em que a CPI se instalou. A iniciativa que teve de vacina foi uma iniciativa isolada do governo de São Paulo, com o laboratório que foi a Coronavac, certo? E aí começou com a Coronavac e a AstraZeneca, a Fiocruz, que foi recursos, que só teve esse recurso porque a bancada do PT no Congresso Nacional garantiu que não fosse cortado o orçamento da Fiocruz no de 2020, porque era para cortar o orçamento da Fiocruz, porque o Bolsonaro dizia que era tudo petista. Então, se a gente somar tudo isso, o Bolsonaro levou mais de 350 mil brasileiros a uma conduta de risco e, por conseguinte, a morte. Ele deve ser responsabilidade por crime contra a humanidade, ele deve ser responsabilizado pela prevaricação ao não mandar investigar e investigar denúncias de corrupção no governo dele, na compra da vacina, quando ele percebeu que poderia ser um negócio. Ele cometeu vários crimes, e todos esses crimes de epidemia seguida de morte, ou seja, de provocar epidemia seguida de morte, que foi o que ele fez. Ele provocou a ampliação da pandemia e, com isso, muito mais mortes. Isso também é um crime muito grave. Então, o que a Rosa Weber está fazendo é um serviço ao Brasil e à população brasileira, e tornar claro que o presidente foi o maior responsável pelo número de mortes. Além da falta de empatia, além do desrespeito às vítimas, às famílias das vítimas, a falta de solidariedade, a falta de compaixão dele, além de tudo que a gente já sabe, que a população brasileira sabe que ele fez, imitando pessoas morrendo, etc. No caso de Manaus, para mim aquilo foi não muito mais grave. A Prevent Senior e Manaus são duas situações muito graves. Manaus por quê? Porque o governador do Amazonas propôs o isolamento, foram vários técnicos do Ministério para Manaus, para mobilizar a população, porque lá o Bolsonaro era muito forte, então para desmobilizar a população e mobilizar a população contra o isolamento, e eles foram testar o kit COVID, que era hidroxicloroquina, sulfato de zinco, vitamina D, etc, etc, tudo que não resolvia, que a gente já sabia que não resolvia. Neste momento a gente já sabia que não havia nenhuma substância capaz de reduzir a letalidade do vírus, combater o vírus. O que havia era tratamento ou algumas formas de tratamento para diminuir as consequências da gravidade do processo inflamatório e infeccioso inflamatório pelo vírus, né? Isso ia já em final de 2020, início de 2021. E dali se expandiu a segunda variante, né, do coronavírus para o Brasil inteiro,
com maior letalidade, dali saiu gente para o Brasil inteiro, levando o vírus, espalhando o vírus, que também foi outra coisa muito grave que aconteceu. Então, lá foi testes em seres humanos, testaram uma determinada opção terapêutica que foi orientada pelos assessores formais e colaboradores informais, ou seja, o staff do governo e um grupo externo que dava suporte, inclusive com a Prevent Senior, dizendo que a cloroquina, que a hidroxicloroquina, que os estudos que eles faziam era perfeito, e assim morreram vários idosos e várias famílias perderam seus entes queridos pela atuação da Prevent Senior no combate e no tratamento de pacientes com Covid, porque todo mundo recebia o kit Covid, e eles testaram isso em massa em Manaus. Manaus é um crime de genocídio e um crime de experimentos em seres humanos que, se fosse investigado a fundo, com rigor que já nos investigaram no passado, muitas pessoas passariam décadas na cadeia pelo crime de levar milhares de pessoas à morte. E seriam responsabilizadas pessoalmente pela morte de milhares de pessoas. Porque tem personagens. Tem a Capitã Cloroquina, como foi chamada a responsável pela atenção básica, ela foi para lá. Além dela, outros técnicos foram para lá para poder difundir e fazer com que esse kit fosse introduzido, enquanto as pessoas morriam por falta de ar. Então, eram as pessoas morrendo por falta de ar, negligência no abastecimento, a política externa do governo interferindo, ou seja, do lado, na Venezuela, você tinha possibilidade de trazer cilindros de oxigênio, eles negaram a vinda de cilindros de oxigênio da Venezuela, por uma questão ideológica, os venezuelanos depois mandaram, ou seja, uma série de medidas que poderiam incriminar e permitir a responsabilização por milhares e centenas de milhares de mortes provocadas por esse governo e pelos seus operadores, pelos seus secretários de governo, técnicos de governo e pelo próprio presidente que liderou tudo isso. Com certeza, a cobertura da CPI chocou, né, o país inteiro. É muito bom que esse assunto ele não acabe, né? Com essa decisão da ministra, a gente vai ter isso aí reavivado e permanente aí na memória. Eu queria falar da sua campanha, das suas andanças. A gente mostra aqui no Jornal PT Brasil todos os dias um pouco das agendas dos candidatos do Lula aos governos. E a gente tem visto o senhor passando ali por várias cidades de Sergipe. O que o povo tem dito, o que eles querem de mudança, de melhoria para o Estado e para o Brasil? O Brasil e o nosso Estado estão parados, né? Existe uma paralisia, um país que parou de crescer, um país que a economia estagnou, a economia que regrediu, ela ficou mais simples e mais fraca. Nós saímos da posição de sexta economia do mundo para a 12ª posição, 12ª economia do mundo. Ou seja, a gente está pior do que quando Lula assumiu o governo em 2002, né? Nós perdemos 6 posições em relação ao mundo. Outros países avançaram e a gente ficou para trás. Isso se reflete no desemprego, na diminuição da renda, no fechamento e na extinção praticamente de diversos setores e no abalo muito grande de diversos setores, como da construção civil, a construção civil pesada, como na construção na indústria naval, na indústria automobilística. Isso vai se refletindo na indústria da construção civil, na infraestrutura de uma maneira geral, habitação popular, saneamento, em diversos setores da economia e na indústria de transformação, né? A gente também diminuiu a importância da indústria como um todo na nossa economia. Então, a gente hoje não tem, o nosso cimento não é suficiente, o ferro que a gente produz não é suficiente para abastecer o mercado, a gente está pagando, além de tudo isso,
nós temos uma reindexação da economia, que é uma situação muito grave, que significa inflação, que significa dado para o presidente no governo dele ter que encontrar uma equação que faça desindexação da economia, ou seja, que a gente tenha mecanismos de controlar e acabe com os gatilhos e com as interferências que faz a economia ter uma inflação que não consegue ceder a nenhum tratamento.